no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 20 ao 23 e depois o 33. Graças a Deus. Então, João, capítulo 16, versículo 20 ao 23 e depois o 33. Todos acharam? E a palavra de Deus diz o seguinte: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quando pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele lhe dará. Agora o verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, muitos artigos, muitas reportagens na televisão, você vê as pessoas falando que estamos no século da depressão. Nunca houve tantas pessoas tristes, depressivas, que se lamentam e que não veem sentido em sua vida. Mas na palavra de hoje, vocês vão ver que não há nada que Deus não possa fazer em sua vida. Então grave bem essa frase. Não há nada que Deus não possa fazer em sua vida. E para isso, Deus nos deu 5 exemplos, 5 pontos que nós vamos destrinchar daqui para frente, e vocês vão entender por que não há nada que Deus não possa fazer em nossas vidas. O primeiro ponto, a Bíblia nos fala de uma certa passagem onde Jesus estava pregando no templo de manhã, e assim a multidão rodeava. E um certo dia, quando ele estava lá pregando no templo, chegaram um grupo de fariseus e escribas, trazendo uma mulher arrastada e gritando apedrejamento. Então Jesus estava lá no templo, ele estava pregando, ele estava sentado no chão, em meio à multidão, chegou o grupo de fariseus e de escribas, trazendo uma mulher arrastada, gritando apedrejamento. Eles estavam acusando essa mulher de adultério. Note o seguinte, irmãos, esse grupo de escribas e fariseus era um grupo que estavam tentando prejudicar Jesus, que estavam tentando derrubar Jesus, porque até então eles eram donos da verdade. Os escribas, quem eram eles? Eles eram estudiosos da lei, eles estudavam a lei, eles se consideravam doutores das leis. Os fariseus, por outro lado, eles se consideravam pessoas diferentes, pessoas apartadas, pessoas próximas a Deus. E quando Jesus chegou pregando um novo ministério, Jesus chegou fazendo cura, milagres. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Jesus chegou trazendo uma nova palavra para os nossos corações. Jesus era a esperança da nossa salvação e estamos aqui hoje graças a Ele. Ele incomodou bastante esse grupo de pessoas em particular. Então eles estavam tentando, de certa forma, derrubar Jesus. Eles estavam tentando acabar com a imagem de Jesus. E aí eles pegaram essa mulher, voltando para a história, e arrastada, gritando apedrejamento. Jesus estava sentado no chão desenhando na areia, diz a Bíblia.
E aí eles falavam assim: Jesus, é o seguinte, nós pegamos aqui essa mulher em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O que o senhor fala? O que a gente deve fazer com ela? Olha o aperto que eles estavam querendo fazer com Jesus. Porque pensa comigo, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, ele ia ficar ruim. Oh, nossa, lá, aquele homem que está falando de salvação, aquele homem que diz que traz a cura, que é misericordioso, está mandando matar aquela mulher apedrejada. E por outro lado, se ele fala para não apedrejar ela, ele estava indo contra a lei de Moisés, que estava vigente ainda até aquele momento. Veja só, existiu um novo código de leis depois da morte de Jesus, uma nova aliança. Jesus veio aqui para isso, para fazer uma nova aliança. Mas até então, o que estava vigente era a lei de Moisés, e segundo a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. E aí eles falaram isso, falou: e aí, o que a gente faz? Jesus estava escrevendo na areia, e aí eles continuaram apertando: fala, o que a gente faz? Jesus só olhou e falou assim para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nesse momento, irmão Zezinho, ele chamou aquele grupo de pessoas, porque a gente chama de autoanálise. Sabe o que é uma autoanálise? É você fazer um autorreconhecimento de você, um autoestudo, um autoplanejamento. E aí eu chego para você e falo: e aí, irmão Zezinho, o senhor está apto a julgar qualquer pessoa aqui nessa igreja? Veja só, quando esse grupo de pessoas vieram com essa mulher arrastada pela rua, eles vieram com o intuito de acabar com a vida dela, não só com a vida dela, mas de acabar com a imagem de Jesus. Quando eles chegaram perto de Jesus, aí o negócio ficou diferente, porque quando a gente está perto da presença de Deus, tudo muda. Então Deus, naquele momento, chamou eles para uma autoanálise. Essa autoanálise é o que a gente chama de consciência. E só tem consciência quem tem Deus no coração. Uma pessoa que não tem Deus no coração, ela não tem consciência. Ela mata, ela rouba, ela estrupa, ela faz qualquer atrocidade e não se arrepende, porque ela não tem a presença de Deus no coração dela. Aquilo para ela é normal, aquilo para ela era comum. Então, quando aqueles homens estavam vindo, eu fico imaginando o seguinte: eles se reuniram em algum lugar para planejar aquilo. Eles falaram: ó, nós vamos pegar aquela mulher lá, e aí a gente vai lá e a gente vai acabar com a imagem dele, porque qualquer uma das duas respostas que ele der, ele está ferrado. Então eles estavam planejando, mas eles estavam longe da presença de Deus. Naquele momento, eles não tinham consciência. Quando eles chegaram com a mulher arrastada, aí eles já estavam perto da presença de Deus. E aí Jesus chamou eles para essa autoanálise. Tudo bem, aquele que dentre vocês, depois que vocês fizerem uma revisão aí dentro de vocês, joga a primeira pedra aí, aquele que está de boa, aquele que não fez nada, aquele que não tem pecado nenhum, aquele perfeito, joga a pedra. E aí, diante de Deus, diante da presença de Deus, diante daquela autoanálise, nenhum deles jogaram a pedra. Eles só jogaram a pedra no chão e começaram a se retirar um a um. Depois disso, depois que eles foram embora, Jesus chamou a mulher e falou assim: cadê os seus acusadores? Cadê as pessoas que estavam te acusando? Ela olhou: não tem mais ninguém, meu senhor. Então eu também não te acuso. Note o seguinte: para o mundo, aquela mulher já estava perdida e condenada. Para Deus, ela estava aberta para uma nova vida, uma nova caminhada. O renovo que a gente busca todo dia. Então, para o mundo, ela estava perdida. Mas na presença de Deus, ela estava salva e aberta para uma nova vida, em nome de Jesus, aleluia. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: precisamos fazer também a nossa parte. Precisamos também fazer a nossa parte. A gente não pode esperar só as coisas acontecerem. E quando eu pensei em fazer a nova parte, quando eu pensei nessa questão de nova parte, eu lembrei de uma história infantil, quando eu estava ainda na educação infantil.
que era a história de uma floresta quando ela pegou fogo. A floresta pegou fogo e todos os animais da floresta começaram a fugir do fogo. E a floresta era bem ampla, era bem verde, tinha de tudo, ela tinha de todos os tipos de plantações e todos os tipos de animais. E aí, quando o fogo começou a se alastrar, e o fogo se alastra rápido, os animais começaram a fugir. Mas aí, um passarinho, ele começou a pegar a água do rio e jogar naquela fogueira. Então, ele pegava a água, levava até a fogueira, jogava, voltava, pegava a água e jogava. E assim ele foi fazendo, incansavelmente ele foi fazendo. Até que chegou um jaguar e foi tirar sarro nele. Falou: escuta, o que você está arrumando aí? Olha o tamanho dessa fogueira, olha o seu tamanhozinho, olha o tanto de água que você traz, não está fazendo nem cosquinha nesse fogo. O que você está arrumando? Aí ele falou: eu sei muito bem que eu não estou fazendo muita diferença, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando a minha contribuição. Ou seja, ele estava dando um novo passo para a mudança, para essa renovação que todos nós precisamos. E todos nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós precisamos dar a nossa contribuição. Se você quer um mundo melhor, se você quer uma sociedade melhor, você tem que dar a sua contribuição para que isso aconteça. Se cada um fizer a sua parte, logo tudo estará melhor, até que Jesus volte e leve a igreja dele. Segundo ponto. Tinha um soldado romano, e vocês vão entender que para Deus nada é impossível. Ele era um centurião. Note só, vamos entender a escala da patente dele. Então vamos usar a polícia como exemplo. Tem o soldado, né, que é o primeiro a patente, depois sargento, tenente, capitão, comandante e assim por diante. Ele não era um soldado, ele era de patente alta. Diz a Bíblia que ele era um homem muito poderoso. Ele tinha muitos soldados sobre a disposição dele, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitas posses. E a Bíblia fala também que ele tinha um empregado e ele considerava esse empregado como um irmão. Então esse empregado ele tinha como alguém da família dele. E esse empregado ficou doente. Esse empregado ficou doente, estava para morrer, e esse centurião já havia ouvido falar de Jesus. Ele já ouvia falar do que esse tal de Jesus estava fazendo por aí, os milagres que ele estava fazendo, que ele tinha o poder da cura. E aí, um belo dia, Jesus estava por aquela região, ele pediu para algumas pessoas chamar Jesus. E a Bíblia fala também que ele era um soldado benquisto pela população. Diz que ele era uma pessoa boa, que o povo gostava dele. E aí, o povo chamou Jesus, explicou a situação, falou que ele estava chamando, que ele tinha um empregado doente. E Jesus foi e ter com ele. Quando Jesus estava chegando perto da casa dele, ele veio até Jesus e falou: não, meu senhor, deixa eu conversar com o senhor aqui, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Então ele estava envergonhado. A autoanálise que eu falei para vocês no tópico 1. Quando a gente está longe da presença de Deus, você não faz essa autoanálise, você não tem essa consciência. Mas quando você está perto da presença de Deus, aí você tem essa consciência. E isso é o diferencial. E isso é importante. Então, quando ele se aproximou de Deus, ele já fez uma autoanálise. Ele falou: não, eu não sou digno que o senhor vá até minha casa, não. Mas, a história é o seguinte: eu tenho um empregado doente na minha casa, e eu tenho ele como alguém da minha família. E interessante, meu senhor, e essa parte também eu achei muito interessante, que às vezes passa desapercebido para nós quando a gente está vendo essa história. Ele fala o seguinte: eu sou uma pessoa que eu tenho muitas pessoas à minha disposição. O que ele estava falando ali naquele momento? Que ele era alguém de posses e que ele era alguém de poder. Eu tenho muitas pessoas à minha disposição. Se eu mandar eles ir, eles vão. Se eu mandar eles vir, eles vêm. Mas eu não posso curar o meu empregado. Apesar de todo o poder que ele tinha, aleluia, ele não tinha o poder de curar o empregado dele. Quem tinha o poder de curar o empregado dele era Deus. Aleluia. E ele sabia disso. Capaz que eu fiquei imaginando a cabeça dele naquele momento. Ele falou: nossa, eu tenho tudo. Eu tenho casa boa, eu tenho empregado, eu tenho soldado à minha disposição para fazer o que eu quero, mas eu não tenho o poder de curar o meu empregado. Aleluia.
Isso aí, gente, se a gente for fazer uma autoanálise, o que a gente entende? Que apesar de tudo que a gente é, apesar de tudo que a gente tem, existe uma limitação para a gente. E aonde chega a nossa limitação, entra Deus. Porque para Deus não existe limitação. Para Deus, nada é impossível. E não há nada que Deus não possa fazer na vida de vocês. Que é a mensagem de hoje. Não há nada que Deus não possa fazer na vida de vocês. Aí Jesus pegou e falou, tudo bem, eu não vou até a sua casa não, eu até entendo. Né? Você fez sua autoanálise aí, você acha que não é digno na minha presença, mas a sua fé salvou o seu empregado. Pode ir lá, que ele já está salvo. Note o seguinte, que até a oração nossa tem poder de salvar outras pessoas. Quantas pessoas não foram salvas por nossa oração? Quantos familiares, quantos amigos? A gente vem na igreja, a gente pede pela nossa família, a gente pede pelos nossos amigos. Quantas pessoas não foram livradas através de nós? Vocês lembram da história de José no Egito? A Bíblia fala assim que onde José estava, tudo prosperava. José era escravo no Egito, e diz assim que na casa do senhor dele começou a prosperar, o trem começou a render, o negócio começou a multiplicar, não por mérito do patrão, mas por mérito de José. Quantas pessoas não são livradas por meio de nossas orações? Então Deus age na nossa vida e age na vida dos outros através da gente. Não há nada que Deus não possa fazer em nossas vidas. Terceiro ponto, Deus tirou o povo do Egito. Note só, o povo estava escravo no Egito. Eu até falei de José agora. José levou o povo para o Egito, a terra estava seca, a terra estava se acabando, não era produtiva e o povo estava passando fome. José conseguiu se tornar o segundo no Egito, só respondendo ao faraó. Então ele levou o povo de Deus para o Egito para escapar da fome, para escapar da seca. Só que aí a Bíblia fala que o faraó que reconhecia José morreu. E entrou outro faraó que não reconhecia José e tornou o povo de Deus escravo. E eu já falei algumas vezes que o povo de Deus não nasceu para ser escravo. E aí eu fui pesquisar para falar aqui para os irmãos hoje qual é o significado da palavra escravo, para ter um entendimento melhor. E aí o que eu achei? Escravo, aquele que é privado de sua liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem ele pertence. Repetindo, escravo é aquele que é privado de sua liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem ele pertence. Importante saber o seguinte, o escravo você não é, você está. O escravo não define você, é um estado de condição. Ou seja, o povo estava escravo e depois foi liberto e não estava mais escravo. Então ninguém é escravo. Você é ou você está escravo. Deus nos remete essa noite, meus irmãos, a fazer uma autoanálise do que está nos tornando escravo, do que está nos prendendo, do que está nos privando do agir de Deus nas nossas vidas. E lembre o seguinte, se escravo é um estado de condição, ele não define você. Cada um de nós dá para alguém aquilo que você tem. Ou seja, eu vou inverter isso aí. Você não consegue dar para alguém aquilo que você não tem. Muitas vezes, nós nos decepcionamos com algumas pessoas, com algumas situações, porque a gente não entende o que está acontecendo. Quando a gente se decepciona com aquela pessoa, a gente vai fazer uma autoanálise do que a gente fez de errado para aquilo estar acontecendo. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não é erro nosso. A falha está naquela pessoa, porque ela não pode te dar aquilo que ela não tem. Se aquela pessoa está vazia, se aquela pessoa está podre por dentro, ela só vai transmitir coisas vazias e coisas podres. Ela só pode dar aquilo que ela tem. E isso nos remete à importância de estar sempre buscando a Deus, de estar vindo na igreja, de estar lendo a Bíblia, que é a nossa espada
é o nosso refúgio, é aqui de nos estar preenchendo, de nos estar fortalecendo para poder transmitir para as pessoas coisas boas. Outra coisa, Deus falando, cuidado com quem você anda. Em João 8,12, Deus fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não terá as trevas, mas terá a luz do mundo. Cuidado com quem você anda. Cuidado com pessoas vazias, com pessoas que não têm nada para te oferecer. Note, é importante você sempre andar com alguém que segue a mesma fé que você, com alguém que tem o mesmo objetivo com você. Assim, você vai evitar muitos transtornos, você vai evitar decepções, você vai evitar desilusões, você vai evitar depressões e outras coisas mais. Você vai evitar as pessoas te julgarem, pessoas que são hipócritas, que não são nada, que não têm nada e que emitem um julgamento sobre você. Cuidado com quem você anda. Procure andar sempre com o povo de Deus. Vocês lembram da história do patinho feio? Vocês escutaram a história do patinho feio quando vocês estavam na escola? A história diz o seguinte, e depois que eu contar a história, eu vou explicar biblicamente o que essa história está nos dizendo. Amém? A história diz o seguinte, que tinha uma pata e no ninho dela tinha 7 ovos. 6 tamanho normal e um do tamanho diferente, um era maior. Então 6 do tamanho normal e um do tamanho diferente, ele era maior. E um belo dia os ovos começaram a se chocar. Os ovos começaram a se chocar, os 6 menores chocaram e o outro maior ainda nada. De repente, passado algum tempo, o maior se abriu. Quando o maior se abriu, houve uma estranheza ali do lado da pata e dos 6 filhotinhos que já tinham nascido. O filhote que nasceu era diferente, ele era maior e ele era de cor diferente. E aí já houve uma certa estranheza, mas mãe, ela não diferencia, né? Por isso que a gente tem que valorizar a nossa mãe. Mãe não diferencia. Você conhece a história da coruja, irmão Cristiano? Não? A coruja precisava sair, ela estava com o filhotinho no ninho. Só que o gavião estava rondando ali as redondezas. E ela falou assim, se eu sair daqui, o gavião vai comer o meu filhotinho. Aí ela montou uma estratégia, ela falou, já sei. Ela chegou e falou, gavião, deixa eu te falar. Eu preciso buscar algumas coisas aí, vigia meu filhotinho para mim. Aí o gavião falou, ai, tudo bem, já que a senhora está pedindo, quem que é seu filhotinho? Ela falou, não tem erro, é o mais bonito ali do meio. O gavião foi, comeu o filhotinho dela, né? E quando ela voltou, ela falou, nossa, eu te pedi, você comeu o meu filhote? Não, eu peguei, foi um filhotinho feio que estava ali. Então, assim, a gente tem que valorizar a mãe da gente não faz distinção. Mas, o filhote, a mãe aceitou, tudo bem, ele era diferente, ele era maior, ele era de cor diferente, começou a conviver ali. Só que ele conviveu à base de chacota, de gozação. Ele sempre vivia sofrendo gozação, principalmente por parte dos irmãos. Nossa, como você é grande, como você é feio, como você é desengonçado. Então ele sempre cresceu vivendo aquilo lá. E à medida que eles foram crescendo, ele também foi crescendo diferente. Até que um belo dia chegou naquelas redondezas um caçador. E o caçador estava caçando patos. E aí o caçador matou a pata-mãe, matou os 6 patinhos irmãos, e ficou só ele. E ele ficou aguardando sua mãe não voltava, e ele saiu para perguntar para os outros animais da fazenda, você viu minha mãe? Sai para lá, bicho feio, não quero nada com você não. E ele foi saindo, perguntando, a resposta sempre era a mesma, sai para lá, bicho feio, não quero nada com você não, até que ele foi embora. Ele foi embora e ele foi crescendo, Um belo dia, ele estava passando próximo a um lago, e ele viu uns pássaros grandes, brancos, com o pescoço grande, estava voando rumo ao sul. Eles estavam fugindo de uma nevasca que estava por vir. E ele pegou e ficou ali no lago, sozinho, e nesse momento ele ficou pensando em tudo que ele já tinha vivido, em tudo que já tinha acontecido com ele, até que chegou um dono de umas terras. Ele estava congelando, o lago já estava congelando, falou, vem, eu vou te levar para minha casa, eu vou te proteger. E aí esse senhor levou ele para essas terras. O tempo foi passando, o inverno foi passando,
e esse patinho feio, ele cresceu mais ainda. Quando o sol voltou, que a terra descongelou, ele falou: eu vou procurar minha família, eu preciso achar minha família. E ele já estava adulto, ele já estava grande. E ele pegou e ele entrou no lago. Quando ele entrou no lago, ele viu o seu reflexo dentro da água. E quando ele viu o seu reflexo dentro da água, ele viu que ele tinha se tornado uma linda ave, igual aquelas que ele tinha visto anteriormente. Ele era um cisne muito bonito. E quando ele continuou a sua caminhada, ele viu outro grupo de cisne, que reconheceu ele como um igual, que reconheceu ele como um parente, e ele começou a andar com esse cisne, e a partir dali, a vida dele foi só alegria. Voltando biblicamente, às vezes a gente está no lugar errado, como o patinho feio estava, aquele ovo estava no lugar errado. E às vezes a gente começa a viver no lugar errado. E quando a gente começa a viver no lugar errado, a gente vive sob o jugo de outras pessoas erradas. E aí só começa humilhação na nossa vida. Começa o desespero, começa a depressão, que a gente já citou anteriormente, porque a gente está no lugar errado e a gente está com as pessoas erradas. Só que o mundo é interessante. O mundo, ele é reflexivo. O que isso quer dizer? Tudo que você joga no mundo volta contra você. Parece que ele tem um escudo repelente, bate e volta. O patinho, naquele momento, ele perdeu a sua mãe e os 6 filhos. As pessoas erradas no mundo, elas caem, elas se destroem, elas são destruídas, porque elas jogam no mundo e o mundo joga contra elas. E naquele momento, o patinho se viu sozinho, só que aí ele já estava num momento de transição, ele já estava num momento de mudança. Então ele já estava saindo do lugar errado e ele já estava parando de andar com as pessoas erradas. E quando ele parou de andar com as pessoas erradas, e quando ele parou de estar também no lugar errado, ele já começou a receber carinho, coisa que até então ele não tinha. Ele foi acolhido pelo senhor fazendeiro e ele começou a viver lá na fazenda desse senhor, respeitado, não foi mais humilhado. Inclusive o senhor até elogiava, falando que ele era muito bonito. E depois disso, quando ele foi seguir a sua caminhada sozinho, ele achou um grupo de patos ou de cisnes que era igual a ele. É quando a gente chega na igreja. Aleluia. É quando a gente chega na igreja. Aí quando a gente chega na igreja, a nossa caminhada já não está mais só. Nós já não estamos mais sozinhos. Quando a gente chega na igreja, a gente encontra um grupo de pessoas que são iguais a gente. Aleluia. A gente encontra um grupo de pessoas que têm coisas boas para transmitir para a gente, porque elas estão cheias de coisas boas. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente encontra a felicidade. O que a mensagem está dizendo para a gente? Pare de andar com pessoas erradas. Pare de estar no lugar errado. Venha para a presença de Deus. Venha para o povo de Deus. Comece a andar com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Comece a andar com pessoas que estão cheias, mas cheias de coisas boas para transmitir para vocês. Aleluia. E voltando para a história do Egito, o povo estava escravo, Deus levantou um homem, todo mundo conhece a história de Moisés. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E aí, eu acho muito interessante. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, quando vocês leem uma história, vocês entram na história? Vocês imaginam assim? Eu sou assim, eu começo a ler assim, aí eu começo a imaginar lá, a gente entra na história. E uma parte que assim que eu fico muito doido, vamos assim dizer, é a parte que eles vão atravessar o Mar Vermelho. Então Moisés está tirando o povo do Egito e o mar se abre. A Bíblia fala que fez 2 paredonas de água. Aí eu fiquei imaginando aquela parede de água, e eu sou muito bobo, eu falei, será que os peixes ficam passando aqui? Será que dá para ver os peixes, né? Eu já fiquei pensando nisso aí. Mas o mar se abriu, e o povo de Deus passou por ele. E ali, Deus continuou cuidando do seu povo. De dia, Deus põe uma nuvem, que era para dar sombra. Porque, não sei se os irmãos sabem, o deserto de dia é muito quente. A temperatura chega a 50 graus. Chega a queimar. E à noite é o contrário. À noite é muito frio. Então, de dia,
Deus provinha a nuvem para fazer sombra para o povo de Deus, para que eles pudessem caminhar. E a Bíblia fala que ainda tinha um frescor, ou seja, não estava calor, o negócio estava fresquinho. Não está igual eu cozinhando aqui dentro desse terno. Estava fresquinho. E de noite, uma nuvem de fogo para clarear, para ficar tudo clarinho, para eles poderem caminhar também. E o mesmo frescor acompanhava eles. E a Bíblia fala também que da pedra brotava água para o povo beber. Alguém aqui já viu pedra brotar água? Já? Não? Já viu? Já viu, Cristiano? Eu aposto com vocês que vocês já viram. Só que a nossa pedra vem num contexto diferente. Você vê a pedra brotando água na sua vida, todo dia que você levanta da sua casa, você vê seu filho feliz, você vê sua esposa feliz, você vê seu pai com saúde, sua mãe com saúde, você se dá bem no seu emprego, você se dá bem na sua vida, você se dá bem na igreja. Isso aí é a pedra que está brotando água na sua vida. Note que aquilo lá é um contexto diferente. Eram pessoas que estavam vivendo numa época diferente. E o milagre estava acontecendo para eles naquele momento. E para nós, o milagre acontece todo dia. A gente só tem que saber ver. Aí você vai ver a água brotando da pedra na sua vida. Cada um tem a sua pedra e cada um tem a sua água. A gente precisa entender isso aí. Você pode viver no mundo como se não existisse milagre, ou você pode viver no mundo como se tudo fosse um milagre. Essa frase é plagiada, viu, gente? Eu li em algum lugar, não lembro aonde, mas eu achei muito bonita. Você pode existir no mundo, você pode viver no mundo como se não existisse milagre, ou você pode viver no mundo como se tudo fosse um milagre. E aí, o povo de Deus continuou a sua caminhada, e Deus sempre com eles, o povo tudo junto. É claro, houve as falhas? Houve. Falhas sempre acontecem, somos humanos. Mas o importante é a gente estar na presença de Deus, para a gente fazer o nosso auto-julgamento, para a gente fazer a nossa autoanálise, e assim a gente se arrepender e continuar na presença dEle. Amém? E por último, irmãos, eu quero falar sobre a vida de Sansão. Sansão, ele foi um homem que nasceu num período que o povo de Deus estava sendo subjugado por outro povo inimigo, os filisteus. Então o povo de Deus estava sendo subjugado. Subjugado é assim, o povo de Deus estava sofrendo nas mãos desse povo. E Sansão nasceu em meio a esse tumulto, nasceu em meio a essa guerra, em meio a essa confusão. E a Bíblia fala que Sansão era um homem dotado de uma força extraordinária. A Bíblia fala que Sansão era dotado de uma força extraordinária. Note o seguinte: tudo que é extraordinário vem de Deus. Tudo que é extraordinário é de Deus, não é do homem. E Deus tinha dado essa força para ele com algumas condições. Não tocar nunca em um cadáver, não se envolver com o povo estrangeiro e não cortar os cabelos. Se Sansão fizesse essas condições, ele teria essa força extraordinária. E para que nasceu esse homem com essa força extraordinária? Por que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito? Da mesma forma, Deus levantou Sansão. Note que toda vez que o povo de Deus está em apuros, Deus levanta alguma pessoa para salvar a gente. Vocês já repararam que muitas vezes, a gente está ruim, a gente não está legal, não sei, não aconteceu nada, mas você não está bem, aí chega uma pessoa e conversa com você e ela te dá uma visão diferente das coisas. Você não acha que Deus levantou aquela pessoa para tirar você daquela situação naquele momento? Eu não acredito em coincidência, eu acredito no agir de Deus. E eu acredito que não há nada que Deus não possa fazer na vida nossa. Então, naquele momento, Deus levantou Sansão, que era dotado de uma força extraordinária. E ele matava muitos filisteus, ele matava muito, ele tinha muita força, ele era muito forte. Só que Sansão, como qualquer outro homem, como qualquer ser humano, ele tinha uma queda por mulheres estrangeiras. Ele tinha uma queda pelo pecado. E todos nós estamos passíveis do pecado. Nós estamos aqui no mundo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está à mercê do pecado. E Sansão não era diferente. E Sansão tinha uma queda por mulheres estrangeiras. Só que uma dessas mulheres
levou a ele a essa queda. Porque aí o povo filisteu queria descobrir alguma fraqueza dele. O povo filisteu queria descobrir algum modo de derrubar ele, como os fariseus e os fariseus queriam derrubar Jesus naquele momento. Então, sempre que o povo de Deus está se sobressaindo, entra alguém querendo derrubar. O inimigo quer jogar alguém para derrubar. Mas aquele Deus que a Isabela falou aqui, aquele que guarda a gente não dorme. Aquele que guarda a gente não dorme. Gente, e eu gosto muito dessa passagem, em particular, porque eu já vou contar para encurtar, porque eu tive uma experiência que foi diferente, irmãos. A minha mãe, ela pegou Covid, e ela pegou naquela época que o negócio estava matando, logo no início, que você via na televisão o povo morrendo e tal. E minha mãe, para quem não conhece, a minha mãe é gorda, ela é diabética, ela é hipertensa, ela é cheia de problema, ou seja, ela é aquele tipo de pessoa que se pegasse, pum, já era. E minha mãe pegou. Meu pai me ligou, levei ela no hospital, e aí o médico pegou e deu aquela notícia que você não quer escutar, falou, está com Covid. E nisso já chegou uma moça com uma cadeira de roda, já foi pegando minha mãe, já foi levando ela. Eu falei, peraí, moça. Falou, não pode ficar aqui não, ela tem que ir e tal. E minha mãe só olhou para trás assim, falei, nossa, não vou ver minha mãe nunca mais. E aí levou ela para a ala do Covid. E aqui, eu não sei se os irmãos sabem, eles separaram uma ala, só para o Covid, é uma ala isolada mesmo. Era uma ala que não circulava ninguém, só ficava o povo que estava trabalhando ali no Covid. E aí, de repente, a enfermeira chegou e falou, olha, ela acabou de passar mal lá, a saturação dela caiu muita pressão, subiu, ela desmaiou, ela vai precisar de um acompanhante. Eu falei, eu fico com a minha mãe. Só que aí a moça falou assim, só que tem um porém. Você vai ficar lá junto com outras pessoas que têm Covid, infectadas, e você não pode sair de lá. Não existe troca de visita. Aliás, ninguém vai lá fazer visita. Você tem que ficar lá até ela sair. Eu falei, nossa, eu só posso ir lá em casa despedir da minha esposa, do meu filho? Ela falou, pode, só que não chega perto, você já teve contato com sua mãe. Aí eu fui lá, chamei a Aline lá no portão, aí ela veio e falei, fica aí. Fiquei do outro lado, olhei o Ita era pequenininho. Falei, minha mãe pegou Covid e eu estou indo lá ficar com ela. E ela, nossa, não sei. Eu falei, uai, como é que eu faço? Não posso deixar minha mãe lá. E fui ficar com minha mãe. E aí chegou no ponto que eu queria, irmãos. Aí era esse lugar isolado. Gente, imagina um lugar de sofrimento. Você escutava gente gemendo de dor com falta de ar o dia inteiro. E gente correndo pelos corredores. Vai, corre, ali está sem ar, não sei o quê. E nego com falta de ar. E você fica só lá fechado, a gente fica fechado dentro do quarto. Você não pode sair do quarto para nada. As moças, quando elas iam levar comida, elas batiam e deixavam na porta. Então, é para vocês verem tanto que o negócio era. Eu olhava minha mãe lá com falta de ar, com aquela máscara, eu olhava outra pessoa. Teve um dia de madrugada que chegou uma senhora, e essa senhora estava assim, desse jeito. Aí eu peguei, chamei a enfermeira, falei, moça, a outra moça lá está passando mal. Ela falou, sintoma da doença. Eu falei, mas ela está me chamando, ela está pedindo ajuda. A moça falou, põe uma coberta por cima da cabeça aí, não tem muito o que fazer, não. Ela vai para a passa amanhã. A mulher estava muito ruim. E eu olhava minha mãe lá, encolhidinha, quietinha. Aí eu, de vez em quando, punha a mão para ver se ela estava respirando. Mas o que eu quero falar para os irmãos? Que chegava um determinado momento da noite, e eu ficava o dia inteiro orando ali. Ficava orando, pedindo para Deus. Chegava um determinado momento da noite, que pairava o silêncio. Ficava aquele silêncio, aquele barulho de gemido, aquele barulho de falta de ar acabava. E eu acredito profundamente que era Deus me dando aquele momento de descanso. Aí eu jogava uma cobertinha em cima da minha mãe, era época de maio, junho, era muito frio, jogava uma cobertinha em cima da outra senhora que estava lá, e aí eu podia descansar. Então, em meio ao caos, Deus te dá sossego, Deus te dá acalento, Deus te dá carinho, Deus te dá atenção. E Sansão, voltando para a história de Sansão, ele conheceu uma mulher que se chamava Dalila. Diz a Bíblia que ela era muito formosa, muito bonita, e ela é estrangeira. E Sansão caiu nos braços dessa mulher. E essa mulher, envolvendo Sansão cada vez mais, perguntou para ele, fala para mim, qual que é o motivo da sua força? Por que você é tão forte assim? Você tem alguma coisa? Aí ele falou, não é nada não. Isso aí eu nasci assim. E aí ela começou a envolver ele, já começou a fazer aquela chantagem. Fala para mim, qual que é o motivo da sua força? Você não gosta de mim?
Você não me ama? Ele, não, eu te amo. Então me fala, por que você está escondendo de mim? E ali ela começou a fazer uma crise, né? Tipo uma DR, uma crise no relacionamento, para que Sansão pudesse falar para ela. E Sansão pegou e estava envolvido profundamente por ela. Ele já estava se afastando de Deus, ele já estava se afastando do propósito de Deus. Inclusive, ele estava desobedecendo o que Deus tinha falado para ele, que ele não era para se envolver com uma mulher estrangeira. E aí ele já não estava mais com aquela autoanálise, com a consciência que a gente só tem diante da presença de Deus. Ele falou para ela, são meus cabelos. Uma navalha nunca tocou meu cabelo. Se eu cortar os meus cabelos, eu perco a minha força. E aí, quando ele dormiu, essa mulher cortou os cabelos dele, chamou os soldados, e os soldados prenderam Sansão. Quando Sansão foi lutar contra os soldados, ele já não tinha mais a força extraordinária de Deus. Ou seja, ele já não estava mais com a presença de Deus na vida dele. E aí o que aconteceu? Não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida. Sansão foi levado para a terra dos filisteus, a terra inimiga, e lá ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele, xingaram ele, colocaram ele para fazer trabalhos pesados e tiraram a visão dele. Sansão ficou cego. Ele passou por todas essas humilhações. Um belo dia, Sansão lembrou-se de Deus, o Deus que tinha te dado aquela força extraordinária, o Deus que sempre nos acolhe quando a gente acha que tudo está perdido, quando a gente acha que a gente fez errado. Veja bem, irmãos, não importa a situação que você esteja, Deus te ama. Teve um dia que eu tive a oportunidade de falar aqui sobre Lázaro. Lázaro foi um homem que a Bíblia fala que Jesus amava, e Lázaro amava Jesus. E só para vocês entenderem o contexto, quando Lázaro estava morrendo, a irmã dele chegou e falou para Jesus, Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. E eu refleti, foi nessa palavra doente. Veja o seguinte, Jesus amava Lázaro quando ele estava bom, quando ele estava com saúde, mas Jesus amava Lázaro também quando ele estava doente. Jesus nos ama quando a gente está bom que eu falo não é fisicamente, é espiritualmente. Mas Jesus ainda nos ama quando a gente está ruim espiritualmente. E aí Sansão lembrou desse Deus que tudo faz, desse Deus que tudo pode, e falou, Deus, me dá a força só mais uma única vez. Ele estava num local, ele estava sendo exibido como troféu pelos filisteus. Imagina o poliesportivo de Cássia, e colocou ele lá em cima e todo mundo lá embaixo. Ele estava sendo exibido. E aí ele falou, Deus, me dê a força só mais uma vez para mim acabar com os meus inimigos. E Deus, na sua grande misericórdia, deu a força mais uma vez para Sansão, e ele derrubou todo aquele local, matando muitos filisteus mais uma vez. Então, meus irmãos, nessa noite, o que Deus está falando para a gente? Deus está falando para você uma palavra de renovação espiritual, uma renovação familiar, uma renovação no seu trabalho, uma renovação na sua vida. Para isso você tem que fazer a sua parte e sempre se lembrar que para Deus o quê? Nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.